Olá pessoal, hoje nós vamos ter um vídeo que eu imagino que vai ser um pouco mais curto do que a média, porque eu tenho menos posts para trazer para vocês, tá? Então vai ser um pouquinho mais curto, eu também não tenho muito tempo, então me desculpem se vocês acharem que é curto demais. São duas coisas engraçadas que eu vi durante a semana. E uma delas eu vou ter que resumir bastante, porque foi uma conversa que durou dias e foi só asneira repetitiva. Eu vou trazer o melhor da coisa para vocês, mas a conversa inteira a gente ficaria aqui horas para ver tudo. Então vamos lá. Primeiro, essa é a mais curtinha e eu tive que censurar ali a foto do cara. O cara vai vomitar asneira na internet, ele esconde o nome dele, mas ele deixa a foto dele com o filho, né? Sabe como é que é? E isso é muito relevante para o próximo post. A esperteza de algumas pessoas. Vamos lá. E essa aí é coisa de fazer as veias saltarem aí na testa, então sentem aí um pouquinho e cuidado com coisas que vocês estejam comendo, bebendo, enfim, porque vocês podem acabar borrifando. Dá raiva de um cidadão ser tão burro desse jeito, mas vamos lá. Ao mesmo tempo é engraçado, por isso que eu trago. O nome que o sujeito usa é Trazendo a Luz, o que é bem irônico, mas vamos lá. Eu não acredito em nada da ciência. Acredito nos meus próprios olhos e nunca observei esse fenômeno, mas vou sim observar a partir de hoje. Mas continuo dizendo que a astrologia, prestem atenção, astrologia, não condiz com aquilo que o real formato da Terra apresenta. O cidadão não sabe diferenciar astrologia de astronomia. Dá para você levar a sério uma coisa dessa? Bom, não é à toa que ele diz que ele não acredita na ciência quando ele acha que a astrologia é ciência, né? Mas enfim, ciência não precisa de crença, você não precisa acreditar na ciência, você pode ir lá e testar os resultados. É para isso que os artigos científicos são publicados com todos os detalhes, para que a pessoa possa ir lá e replique os experimentos e veja se pode chegar naquele resultado ou não. É claro que alguns experimentos exigem equipamento de altíssima qualidade, são experimentos caríssimos de se fazer, porque muitas vezes você está falando dos limites do conhecimento humano, e a gente já passou de alguns dos testes mais simples há muito tempo, mas o que esse pessoal não entende, muitas vezes com alguns trocados você faz o experimento. Enfim, por exemplo, Eratóstenes. E tem também um terraplanista aí, que eu já trouxe algumas coisas dele aqui no canal, que ele não consegue entender Pitágoras. Ele fica doido da vida. Mas vamos lá. Bom, o que mais que eu posso dizer? Português não é uma maravilha, mas é muito mais compreensível que a maioria dos posts que eu trago aqui, então não tem muito o que dizer. O cara que não entende nada de ciência acha que ciência depende de crença e não sabe diferenciar astrologia de astronomia, e por isso cai nessa besteirada aí. Quanto ao formato da Terra, se o cara soubesse qualquer coisa
de ciência, ele saberia que terraplanismo é burrice natural. Bom, isso aqui vai começar com... Esse é o post longo que eu falei para vocês. Não é o post em si. Aqui sou eu apenas apontando o problema com uma das respostas, que a pessoa, além de ignorante, era mentirosa, né? Então eu apontei aqui o resumo do artigo científico e apontei os primeiros ataques que ela fez ali no primeiro comentário dela, primeiro ou segundo comentário dela que ela fez ao que eu tinha apresentado. Mas vamos começar a história do início. Alguém no Facebook tinha feito um post perguntando por que ateus se acham mais inteligentes que teístas. E eu respondi: nós não achamos, nós sabemos. E eu publiquei ali no comentário um artigo científico que vai estar na descrição, que é esse que eu deixo o abstract aí no topo. O abstract é o resumo. Antes de você abrir o artigo científico, normalmente você tem um resumo dizendo o que esse investigou, escrevendo rapidamente a metodologia usada e as conclusões, né? E eu postei um artigo do Zuckerman, e eu postei a versão de 2020, onde ele revisita a primeira publicação dele nesse assunto, que era de 2013, porque algumas pessoas fizeram algumas críticas, então ele foi lá e refez e mostrou que ele consegue reproduzir os resultados mais uma vez. Ele aumentou a amostragem, porque tinha algumas pessoas criticando uma parte da amostragem dele. Enfim. E aí ele descreve ali. Só que aí veio essa Juliana aí. O primeiro nome eu não censurei porque é um nome bem comum. Mas eu censurei a foto e o sobrenome porque não interessa quem é ela em particular. O que interessa é o argumento. Como eu disse no meu comentário, é incrível a arrogância desse pessoal. Ela está se referindo ao Zuckerman e o resto dos pesquisadores que participaram daquela pesquisa. Meu caro, se tu ler o artigo, ele é claro em dizer que pessoas religiosas e teístas não possuem distinção de inteligência aos não religiosos não teístas. A gente vai ler o abstract e a gente vai ver que isso é mentira, tá? E eu sublinhei ali em vermelho, mostrando para ela que ela está errada, tá? Então, ela não entende o que ela leu. Tudo bem, está em inglês, ninguém precisa ser fluente em inglês, mas ela está fazendo uma afirmação categórica de que o resultado é contrário do que aquilo que o artigo fala. E ela diz que ela leu o artigo. E eu mostrei já no abstract que ela está errada. Mas vamos lá. E essa pesquisa, e se essa pesquisa seguisse uma metodologia correta, iria incluir um corte controle, acho que ela chama. Grupo controle e experimental seria mais correto de ser para se descrever o caso. Só que o que ela está mentindo a respeito é que o Zuckerman conduziu uma meta-análise em 2013 de 63
artigos, e aqui ele adiciona, quer ver, nós atualizamos a amostragem para 83, ou seja, eles adicionaram uma amostragem de mais 20 artigos, porque isso é uma meta-análise. Meta-análise significa que você está pegando outras publicações naquele tema e está chegando a uma conclusão com base no conhecimento coletado por outros artigos. Você junta vários artigos, vê as conclusões desses vários artigos e vê o que você pode traçar do total estabelecido por todos esses artigos. Esses outros artigos em si é que vão precisar ter grupo experimental, grupo controle e tudo mais. A meta-análise, que é a análise dos dados coletados por esses outros artigos, não precisa, porque os outros artigos já tiveram. Não tem como você fazer um grupo experimental e controle numa meta-análise, porque a amostragem já fez isso. Qual vai ser o experimental e o controle? Estudos que não têm uma metodologia correta, é isso? Que não tem um grupo experimental e controle? É isso que ela quer? O que ela está falando não faz sentido. Mas ela fala isso porque ela tem uma agenda para defender. E a gente vai ler ali a coisa no finalzinho. Tá? Vamos continuar primeiro com o comentário dela. Pois é óbvio que todo fanático de qualquer coisa carece de inteligência, o que não significa dizer que os religiosos ao todo também carecem. Minha filha, não está se falando que todos os teístas são menos inteligentes. O que está se falando é de uma tendência. E se a gente for ver o artigo, não é nem sobre o quão inteligente é sobre o uso que é feito dessa inteligência. Tá? Eu vou explicar isso quando a gente ler ali a meta-análise. Mas, para resumir, é que ateus tendem a ser mais críticos, fazerem uma análise mais fria das coisas, enquanto teístas tendem a ser mais apaixonados pelas suas ideias nesse sentido, porque eles têm uma crença que eles querem defender. É isso. Aí ela vem com um exemplo maravilhoso dela. Eu posso conduzir uma pesquisa aqui em Porto Alegre, usando a mesma metodologia usada no artigo que tu postou e provar cientificamente que torcedores do Grêmio são mais burros do que quem não é gremista. Aí eu falei para ela, parabéns, traz o artigo aí. Publica esse artigo. Primeiro ela vai ter que achar uma série de... Porque se ela está querendo fazer exatamente o que esse artigo em questão fez, ela vai estar fazendo uma meta-análise. Ou seja, ela vai ter que achar um grupo de artigos que fale sobre os torcedores do Grêmio serem mais inteligentes. Aí ela coloca ali entre aspas o provar cientificamente. Minha filha, se você faz o que esse artigo fez, você está provando cientificamente. Não precisaria dar aspas. Você simplesmente ignoraria o uso das aspas. Basta enfatizar que os torcedores fanáticos pelo Grêmio têm um déficit de inteligência, que é exatamente o que você está fazendo. Não. Em primeiro lugar, como que você vai diferenciar quem é fanático e quem não é? Qual é o seu crivo para dizer
que alguém é fanático. O que parece fanático a você pode não parecer a outra pessoa. Agora vamos ao abstract aqui. Vou colocar aqui na tela. Espera um pouquinho, gente, eu vou usar a minha ilustração original aqui, a imagem original, para ler para vocês que é melhor para mim. Vamos lá. Zuckerman et al. 2013 conduziu uma meta. 2013 é o estudo anterior, mas ele começa citando porque é a razão para ele estar fazendo essa nova meta-análise. Tá? Conduziu uma meta-análise de 63 artigos que mostrava uma relação negativa entre inteligência e religiosidade, ou seja, quanto maior a religiosidade de uma pessoa, menor a relação com a inteligência. Porque, é claro, uma pessoa mais religiosa vai ser mais passional e vai agir menos criticamente em relação ao assunto. Né? Mas ela acha que isso está falando que todos os religiosos, por igual, têm o mesmo déficit. Não, não é. À medida que mais estudos se tornaram disponíveis, e porque algumas das conclusões, das conclusões de Zuckerman et al. 2013 foram contestadas, nós conduzimos uma nova meta-análise com uma amostra atualizada de 83 artigos, ou seja, 20 a mais do que o anterior, confirmando as conclusões anteriores. Uma nova análise mostrou que a correlação entre inteligência e crenças religiosas em amostras de alunos universitários e não universitários variou entre menos 0,20 e até menos 0,23. Não há suporte para a medição da IRR, que é a relação de inteligência e religiosidade por nível de educação. Ou seja, não há diferença entre alunos universitários e não universitários. Né? Mas há suporte para uma mediação parcial relacionada ao estilo de análise cognitiva, que é o que importa aqui. Então, uma possível interpretação para a IRR é que a inteligência das pessoas para o índice de religiosidade, índice de, não, desculpa, não é índice, relação de religiosidade e inteligência é que pessoas inteligentes têm fazem mais uso de um estilo de análise, ou seja, se aproximam do problema em questão, avaliam o problema em questão a partir de uma base mais racional. Uma alternativa que é menos interessante, uma razão alternativa menos interessante para essa mediação é a que testa ambos a inteligência e o estilo de análise cognitiva.
Mas nós precisamos de mais trabalho empírico e teórico para resolver essa questão se tem uma relação entre a inteligência e o estilo de análise cognitiva. Porque a gente pode dizer que é fácil a gente determinar isso à vista dessa forma, mas para você demonstrar a coisa, fazer isso não só com suporte teórico, mas demonstrar empiricamente, é muito mais trabalhoso, né? Então, por isso, ele fala que precisa de mais trabalho, tanto teórico quanto empírico, para você definir se isso aqui é realmente verdadeiro para ambos, né? Enfim, mas e aí ela continuava insistindo, ela atacou os pesquisadores, falou que eles não mereciam ser considerados pesquisadores, professores ou acadêmicos, enfim, e ficou vomitando bobeira por várias e várias horas. Isso levou mais de um dia. E no final, ela mostrou que ela não entendia nenhuma questão básica do debate entre teísmo e ateísmo. Porque ela vivia falando: vocês ateus são fanáticos, e sempre se referia a ateus como fanáticos. Logo, ela não é ateia, isso é óbvio. E ela também estava tomando as dores dos teístas. Mas eu falando para ela: olha, você está agindo como uma apologista teísta. E ela: não sou teísta, não sou apologista, não sei o que. Até que eu perguntei para ela: por um acaso você é tão ignorante no assunto que você acha que agnosticismo é uma terceira posição entre o teísmo e o ateísmo? É uma terceira posição para responder a questão da crença? E aí eu expliquei a questão, que teísmo e ateísmo são posturas que respondem à questão de crença, enquanto agnosticismo e gnosticismo respondem à questão de conhecimento. E crença e conhecimento não são a mesma coisa. E aí ela calou a boca, sumiu. Porque era exatamente o que estava acontecendo. Ela era alguém que se dizia agnóstica, para não assumir uma postura, porque a postura dela era em cima do muro, e ela julgava saber mais do que os outros. Ou seja, nem agnóstica ela realmente era, porque ela estava fazendo uma alegação de que ela sabia mais a respeito. Eu não entrei em detalhes porque ela não mencionou exatamente qual o amigo imaginário favorito dela que ela estava querendo defender. Então, fica aí. Mas é engraçado que ela vem cheia de confiança, vem atacando os outros, não apresenta em momento algum nenhuma corroboração para o que ela fala, e diz refutar conteúdo que tem uma justificação, que atende os crivos da ciência, e simplesmente espera que a gente aceite isso com base nas palavras dela, além de ficar atacando desenfreadamente todo mundo ali envolvido na pesquisa.
ela, com esse comportamento, mostra que o estudo está correto. E ela, segundo a própria descrição dela, não é tão religiosa assim, porque ela não se considera teísta, apesar de que ela é. Porque definitivamente ela não é ateia. Ela pode não ter uma ideia exata de qual amigo imaginário ela acredita, mas ela acredita em alguma coisa. E ela faz afirmação de conhecimento a respeito. Porque ela afirma que ateus são fanáticos, né? Do jeito que ela fala, todos os ateus são fanáticos. Mas teístas, só uma parte desses é fanática. É triste isso, viu? A vergonha alheia é dura. Mas enfim, teístas estão aí para mostrar que muitas vezes eles falam mais do que devem, né? Não tem corroboração nenhuma para as falas deles. Se eles tivessem corroboração, o debate já teria sido encerrado há muito tempo. Mas é isso aí. Quando você precisa explicar para uma pessoa o que é ateísmo, que agnosticismo não é uma terceira opção entre teísmo e ateísmo, e a pessoa já vomitou tanta bobeira, mostra que esse artigo está certo. Ela foi sempre emotiva em todas as respostas dela, porque ela precisa defender aquela posição dela. E com isso ela confirma um artigo, ela mesma. E ela provavelmente entendeu isso, por isso que ela se doeu tanto. Mas é isso aí, pessoal. É o que eu tenho para vocês por hoje. Eu vejo vocês na próxima semana. E eu encerro com o meu usual vida longa e próspera.